Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3R Capacita. Sou o professor Pacelli. Vamos dar início ao nosso curso propriamente dito. Vamos iniciar com o primeiro bloco, que a gente viu agora há pouco, que é o bloco 1, que a gente vai falar de modelos orçamentários, parte 1. Nessa parte 1, a gente vai tratar sobre 3 orçamentos. O orçamento tradicional, o orçamento desempenho e o orçamento programa. Nesse bloco especificamente, que é um bloco curto, porque a gente não vai fazer blocos longos ao longo do nosso curso, a gente vai tratar apenas do orçamento tradicional. Lembrando que, mais do que se importar com a história do orçamento tradicional, o mais importante é extrair o que o orçamento tradicional tem nas suas características que pode e é útil mesmo nos dias atuais. Beleza? Essa é a grande mensagem desse bloco. Então, vamos lá. Então, bloco 1, parte 1 aqui, orçamento tradicional. Então, o orçamento deve ser equilibrado, o tesouro público deve ser reposto, a dívida pública deve ser reduzida, a arrogância dos funcionários públicos deve ser moderada e controlada, e a ajuda a outros países deve ser eliminada para que Roma não vá à falência. As pessoas devem normalmente aprender a trabalhar em vez de ver as custas do Estado. Isso aqui foi escrito, dito, né, em 55 a.C., por Marco Túlio Cícero. Reflexões. Você entende que o orçamento tradicional tende para a visão processual ou organizacional? Você encontra elementos do orçamento tradicional na sua organização? Quais? Então, vamos lá. Então, 2 perguntas de reflexão. Qual é a principal característica do orçamento tradicional? 2. Ele foca na unidade organizacional, ou seja, ele é focado na unidade, então ele não é processual. O foco dele é quanto aquela unidade gasta, certo? E o segundo ponto é, quais são as características do orçamento tradicional, tendo em vista que ele foca no objeto, ele foca no que você vai comprar. Aí muita gente acha bonito dizer assim, olha, o importante é o objetivo, concordo. O importante é o processo, é o resultado, concordo também. Porém, na hora que você vai fazer a licitação, na hora que você vai fazer a aquisição, na hora que você vai fazer o gasto, não tem para onde correr. Você vai ter que colocar o elemento da despesa. E o elemento da despesa, nada mais, nada menos é do que o objeto do gasto. Então, o que é que eu tenho para dizer para você? Que a classificação da despesa, quanto à natureza, que possui no quarto nível, o elemento da despesa, nada mais, nada menos é do que o próprio orçamento tradicional representado nos dias atuais. Ou seja, você precisa saber, sim, o que você vai comprar. Agora, é lógico que é importante você saber o que você vai comprar e para quê. Beleza? Vamos avançar. O orçamento tradicional consiste no processo orçamentário em que apenas uma dimensão do gasto do orçamento é explicitada, ou seja, o objeto do gasto. Ele também é conhecido como orçamento clássico. O orçamento clássico teve sua origem na Inglaterra no ano de 1822 e surgiu como uma forma de controle político. Ok? Nesse modelo, o processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e programa. E o aspecto econômico, as funções alocativa, distributiva e estabilizadora, tinham função secundária, considerando que as finanças públicas se caracterizavam pela neutralidade. O que é que eu posso dizer aqui sobre o orçamento tradicional? Que é uma ideia que você deve já perceber. É que o orçamento tradicional, por ele estar focado no objeto, e é importante que você tenha o objeto nas funções dentro do processo de compra, mas ele não está preocupado com as funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Ou seja, você não está, na hora que você vai definir o objeto, você não está preocupado com, isso aqui vai reduzir a desigualdade social, isso aqui vai ajudar a construir um bem público. O foco não é esse. Além disso, o orçamento tradicional ele tem um problema que quem trabalha com orçamento para resultados deve superar, que é a ausência do planejamento, certo? Ou seja, o seu planejamento ele é muito raso. Só que aí eu vou te dar uma dica. Até algum tempo atrás, você não tinha plano de aquisições em todas as organizações. O plano de aquisições nas organizações, no âmbito federal, é recente. Ou seja, muitas organizações dizem, eu não uso orçamento tradicional, eu uso orçamento programa, eu uso orçamento de desempenho. Mas quando você ia aprofundar nessa organização, o que realmente ela tinha de planejamento? Ela tinha um planejamento totalmente incipiente, dissociado do planejamento estratégico. Então, na prática, o que eu tenho para dizer é que essas organizações, que pode ser a sua, que ela não tem planejamento estratégico,
ela não tem um plano de aquisições vinculado ao planejamento estratégico, sinto te dizer, ela pode até não querer admitir, mas ela está vivendo ainda na era do orçamento tradicional. Então, se você só tem o que você compra, mas o que você compra não está vinculado a objetivos estratégicos, você não tem uma reunião com a alta administração para definir as principais compras que vão entrar no plano de aquisição, e você não tem grau de prioridades, compras prioritárias, compras no segundo grau de prioridade e compras remanescentes. Se você não tem essa graduação, sinto te dizer, você ainda está vivendo na era do orçamento tradicional, que é o que a gente não quer. Por outro lado, não quer dizer que o orçamento tradicional é ruim, ele tem uma coisa boa. Ele exige que você defina o que você vai comprar. E isso é importante e ninguém pode abrir mão. Avançando. Era dado o maior destaque ao aspecto jurídico do orçamento, e o controle visava avaliar a honestidade dos agentes e a legalidade no cumprimento do orçamento. Mais uma vez, o que é que eu quero dizer? O orçamento tradicional ele tem coisas boas que ainda permanecem hoje. Quando a gente fala de honestidade dos agentes públicos, a gente está falando nada mais, nada menos do que a integridade no setor público. Ou seja, não é porque eu estou usando o orçamento programa ou o orçamento de desempenho que eu esqueço essa parte que é importante da honestidade dos servidores públicos. Além disso, no outro ponto aqui que eu falei, legalidade, ou seja, mesmo no orçamento tradicional, você já tinha essa preocupação com a legalidade. Mesmo hoje, nos dias atuais, independente da legislação, você deve se preocupar com a legalidade. Lógico, você tem outros princípios na administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Eficiência é um princípio da administração pública tão importante quanto a legalidade. Mas não é porque eu estou sendo eficiente que eu tenho que desprezar a legalidade. E aí eu já quero dar um alerta. Não confunda a legalidade com legalismo. Por exemplo, legalismo. Você está num setor e alguém do setor jurídico diz, olha, eu só vou analisar se eu tiver aqui a disponibilidade orçamentária. Eu discordo disso. Você pode já ter passado pelo setor contratual, pode ser que naquele momento o órgão esteja com contingenciamento, você pode pedir muito bem para o setor jurídico analisar aquele processo com uma condição, que você só vai tocar o processo para frente se você tiver disponibilidade orçamentária. Você é gestor, você é responsável. Porque pode ser que quando o recurso ou o crédito seja liberado, você gere um gargalo no setor jurídico. Importante isso, não gerar gargalos. Então, onde eu quero chegar com isso? Que independente de você ter a legalidade qual é? Eu só posso contratar se eu tiver dotação orçamentária. Ninguém está questionando isso. Legalismo. O setor jurídico diz, olha, eu só vou analisar se já tiver a disponibilidade orçamentária. Isso para mim é legalismo. Por quê? Porque eu não estou pedindo para o setor jurídico aprovar a compra sem ter a disponibilidade orçamentária. Eu só quero que ele avance em alguns aspectos, porque eu tenho certeza que até o final do ano eu vou ter a disponibilidade orçamentária. E, na sequência, eu não vou submeter novamente para o setor jurídico. Eu sei que quando eu tiver disponibilidade orçamentária, eu já vou ter sanado todos os outros problemas que o setor jurídico com certeza vai apontar, e eu vou estar em condições de fazer a minha aquisição, a minha compra, ou seja, executar a minha despesa pública. Então, isso é importante. Legalismo, legalidade, devemos respeitar a legalidade e devemos combater o legalismo. Beleza? Vamos avançar. Principais critérios classificatórios, unidades administrativas e itens da despesa. Ou seja, isso continua sendo importante. Você precisa saber quanto cada unidade compra, você precisa continuar sabendo qual o elemento da despesa, ou seja, quais são os principais elementos da despesa que você tem na sua unidade. Lembrando que, no âmbito da administração pública federal, que deve ser a mesma rotina das outras esferas estaduais e municipais, geralmente o gestor ele vai ter basicamente as compras discricionárias, despesas correntes, despesas com investimento, outras despesas correntes, como serviços de terceiros. Normalmente, esse gestor ele não vai administrar a despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal vai ficar na Secretaria de Planejamento ou no Ministério da Economia, no caso do âmbito federal. Ou seja, é algo centralizado, lógico que afeta as unidades. Por que eu estou falando isso? Porque o gestor em si ele não tem, e ele não precisa se preocupar no nosso modelo, indiretamente sim, eu vou explicar por quê. Com a despesa com o pessoal, porque isso é feito de forma centralizada. E por que ele tem que se preocupar, pelo menos indiretamente? Porque ele tem pessoas que recebem salário, e aí ele deve se preocupar não em termos de gasto, ele deve se preocupar em termos de eficiência. Ou seja, será que esses recursos humanos, essas pessoas que estão na unidade, estão dando retorno para a sociedade, que a sociedade exige? E, lógico, elas vão dar esse retorno a partir de compras que vão ser feitas. Por exemplo, se um servidor ele é servidor público, ele precisa fazer uma fiscalização, ele vai precisar de um veículo para fiscalizar, ele vai receber diárias, vai receber passagens, vai precisar eventualmente de um equipamento para fazer a fiscalização melhor, se for uma obra de engenharia. Tudo isso aí que eu falei agora são gastos discricionários.
são gastos que estão na alçada do gestor, que devem estar no plano de aquisição. No entanto, o salário em si do servidor, ele está controlado pela Secretaria de Planejamento ou pelo Ministério da Economia. O gestor ele não está preocupado com esse gasto, mas ele está preocupado, olha, eu tenho uma força de trabalho, que eu tenho que fazer com que essa força de trabalho gere os resultados esperados, e para isso eu vou ter que ter alguns gastos para que essa organização seja mais eficiente. É isso que eu falo de preocupação indireta com os gastos com o pessoal e preocupação direta com os gastos relacionados aos alcances dos objetivos daquela organização. Vamos avançar. Então, era isso. Então, encerramos esse primeiro bloco sobre orçamento tradicional. No próximo bloco, a gente volta para falar sobre o orçamento desempenho. Até breve, fiquem com Deus.